Olá a todos, meu nome é Wellington e essa é a disciplina de planejamento de experimentos e análises multivariadas, quadrimestre experimental 2020, projeto final, parte 2. E aqui faremos uma discussão da aplicação de ferramentas quimiométricas à análise de alcaloides minoritários em amostras reais de cocaína. O artigo que eu escolhi foi do Felipe Ebert de Oliveira, de 2018. O título é Consolidação de análise cromatográfica, aplicação de ferramentas quimiométricas, a análise de alcaloides minoritários em amostras reais de cocaína. Então, nesse trabalho, ferramentas quimiométricas foram utilizadas na tarefa de consolidar a interpretação de resultados voltados para a classificação de amostras reais em relação aos possíveis locais de produção e para a correlação entre elas. É uma dissertação de mestrado publicada na Universidade de Brasília em 2018. O tráfico de cocaína. O Brasil e a Argentina representam os maiores mercados de cocaína da América do Sul, com aproximadamente 900 mil e 600 mil usuários, respectivamente. Então, o Brasil tem aproximadamente 900 mil usuários e a Argentina tem 600 mil. A quantidade total de cocaína apreendida dobrou na América do Sul durante o período de 98 a 2014, né, atingindo 392 toneladas. Esses dados aqui provavelmente estão subestimados, né, porque devem ser maior do que esse valor. E no período de 2009 a 2014, as apreensões de cocaína na Colômbia representaram 56% de todas as apreensões na América do Sul. Então, isso representou mais de um terço das apreensões globais. Daí a importância desse combate ao tráfico de droga na Colômbia mundialmente, né? Tem até filme em relação a isso. Lá é uma produção muito grande. É seguido pelo Equador, de 10%, da América do Sul. Do Brasil, que tem cerca de 7%. Bolívia 7 também. Peru 7% e a Venezuela 6%. Então o tráfico aqui na América do Sul de cocaína tem uma importância muito grande do ponto de vista de combate às drogas. A cocaína é um produto obtido a partir das folhas de coca. Essa aqui é a molécula, a fórmula estrutural da cocaína. São encontrados os maiores teores em 4 variedades dessa planta, né? E a Erythroxylcoca var coca é a mais utilizada na produção ilícita da droga. Então essa espécie aqui da planta é a mais usada na produção da coca pelos traficantes. Os alcaloides, a cocaína é um alcaloide, e os alcaloides são substâncias derivadas dos aminoácidos produzidos através de síntese natural de plantas, né? Fungos e bactérias, no caso o tráfico faz a extração da planta. Então, um alcaloide é uma substância de caráter básico derivado principalmente de plantas que contém em sua fórmula basicamente o nitrogênio, o oxigênio, hidrogênio e carbono. Então, o alcaloide tem basicamente na sua fórmula estrutural, como a cocaína aqui, esses elementos químicos. A cocaína mais conhecida entre os alcaloides, a cocaína mais conhecida por causa do seu uso como droga de abuso. Os alcaloides derivados da equigonina, né? No caso, a cocaína é um alcaloide derivado da equigonina. Então aqui a fórmula da equigonina e aqui alguns alcaloides derivados a partir desse outro alcaloide, e aqui a cocaína, né? Pode ver que a cocaína aqui tem essa fórmula aqui a mais, né? Essa estrutura aqui a mais. Isso aqui também, né? E a cocaína tem várias funções orgânicas, né? Éster, amina e tal. Aqui é o processo de fabricação da cocaína. Então, esses números aqui, eles representam as substâncias que estão adicionadas em cada etapa. Então, parte da folha da coca e, de acordo com o número 1 aqui, são adicionadas essas substâncias, né? Óxido de cálcio, querosene, ácido sulfúrico e carbonato de sódio. Passa para a pasta base. Da pasta base pode ir para a mela ou para o crack, dependendo das substâncias que estão adicionadas. São representadas aqui, no caso, pelo número 2 ou pelo número 4. Essas substâncias são substâncias que são facilmente obtidas no comércio, né? Não tem controle muito grande sobre essas substâncias aqui no comércio. Algumas sim, outras não, como o ácido sulfúrico, o HCl, mas também pode encontrar esses ácidos mais impuros no comércio, como o HCl pode ser encontrado como ácido muriático. E continua, né? Então da pasta base pode ir para a cocaína base e da cocaína base para o cloridrato de cocaína. E daqui pode ir para o crack, né, da cocaína também, ou para a merla.
Então, aqui é o processo básico da produção da cocaína, e esses números representam as substâncias que estão adicionadas nas respectivas etapas que estão representadas pelos números, né? Então, aqui do crack também pode chegar a mela, adicionando os reagentes que estão representados pelo número 6, e assim por diante. Então, o processo básico é esse aqui, e essas são as substâncias mais utilizadas na produção da cocaína, né? Muita substância forte, entre aspas, né, que são adicionadas aí sem nenhum controle, como querosene, óxido de cálcio, thinner. A droga cocaína. A droga cocaína é uma mistura complexa, contém diversos componentes a ela agregados durante o processo de extração e purificação e refino. Então, estão presentes substâncias naturais que estão presentes na folha da coca e subprodutos que são coextraídos durante a produção da droga, não sendo totalmente removidos do produto final. Isso aqui é importante nesse trabalho, como vai ser visto a seguir. Subprodutos, que são substâncias geradas durante a produção, transporte e armazenamento da droga. Diluentes, que são substâncias sem efeito farmacológico adicionadas normalmente após a fabricação da droga para diluição ou aumento de volume do produto final para poder ter um rendimento maior financeiro, né? Então eles aumentam o rendimento adicionando esses diluentes. E os adulterantes, que são substâncias, diferentemente dos diluentes, possuem efeito farmacológico e são adicionados normalmente após a fabricação da droga, que podem potencializar ou mimetizar os efeitos da cocaína. Então eles colocam esses adulterantes que têm efeito farmacológico para potencializar o efeito da droga ou até mesmo diminuir esse efeito. Formas de apreensão da cocaína, né? Conforme o solvente utilizado para a produção da cocaína, e a partir das definições no caso aqui o Laboratório de Balística da Polícia Federal, o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, da Diretoria Técnico-Científica também da Polícia Federal, são o significado dessas siglas, as formas mais relevantes de apresentação da cocaína são, né, a pasta base, a pasta de cocaína ou pasta de coca, é o primeiro produto obtido a partir de extração de folhas de coca, né, apresenta coloração bege com presença significativa de alcaloides como cis e trans, sinomoil cocaína. A cocaína base, que é a pasta base refinada que sofreu processo de oxidação ou lavagem com etanol para remoção de impurezas coloridas e alcaloides como cis e trans, sinomoil cocaína. O crack, que é o aquecimento de modo que a cocaína base é fundida e solidificada em forma de pedras, né? Depende da característica da pedra fundida, que o crack não deve esfarelar como a cocaína normal, né? Como a pasta base ou a cocaína base, e apresenta uma coloração marfim amarelada. O cloridrato de cocaína, que é a cocaína na forma de sal, preparado pela reação da cocaína base com o ácido clorídrico, e precipitado em solventes orgânicos, geralmente apreendido na forma de pó com coloração branca. Os alcaloides minoritários da cocaína, que são os alcaloides que o autor do artigo identificou e quantificou nas amostras reais de cocaína. São componentes naturais, são coextraídos durante a produção da droga, não são completamente removidos do produto final, por mais que utilizem etapas drásticas ou qualquer outro solvente mais apropriado, eles dificilmente são removidos do produto final, por isso a importância deles. Estão presentes em matérias-primas usadas para a produção da cocaína, né? São impurezas naturais, não são representadas normalmente eles são impurezas naturais e são representadas normalmente por alcaloides minoritários, como a tropococaína, a trimetoxicocaína, a truxilinas, etc. E alguns produtos de hidrólise. São compostos minoritários da cocaína, então estão presentes com uma concentração menor que 1%. São alcaloides presentes naturalmente na folha de coca, né? Podem variar em concentração em razão da taxonomia da planta, de condições climáticas da região de cultivo ou do tipo de solo. Outros compostos minoritários podem ser produzidos também durante a fabricação clandestina, no armazenamento ou no transporte da droga. Então, esses alcaloides minoritários, além de estarem presentes naturalmente na folha da coca, eles também podem ser produzidos durante essas etapas de fabricação, armazenamento ou transporte. E essas características dos alcaloides minoritários são importantes para se obter informações úteis para a investigação policial e para a construção de perfis químicos de droga. Então aqui estão representados vários alcaloides minoritários da cocaína, né? Aqui o alcaloide, com o número 1, o nome dele, no caso a cocaína, a metilequigonina, aqui o 2, etc. Alcaloides minoritários da cocaína oriundos de hidrólise.
Então, os produtos de hidrólise da cocaína, como a equigonina, a benzoiloequigonina e metilequigonina, são produzidas durante a purificação, transporte ou estocagem da droga, através de quebra das ligações do grupo éster. Então, se quebram as ligações do grupo éster e são produzidos esses alcaloides minoritários, né? No caso aqui a cocaína produz esse aqui, com a hidrólise neutra ou ácida. Aqui a hidrólise ácida produz esse, né? A metilequigonina, a partir da cocaína, e assim por diante. Então, a partir da cocaína podem ser produzidos esses alcaloides minoritários é, usando a hidrólise ácida ou hidrólise neutra. Então, o perfil químico de uma droga, como vimos no slide, dois slides anteriores. O objetivo de um programa de perfil químico de drogas, ele tem por objetivo fazer uma comparação entre as amostras, né? E aqui é a justificativa para isso, né? Fazendo essa comparação, ele serve para respaldar eventuais investigações criminais. Amostras apreendidas em uma ou diferentes regiões podem apresentar características químicas similares que as identifiquem como oriundas da mesma fonte. Então, fazendo a comparação das amostras, o perfil químico permite fazer a comparação entre as amostras e, com isso, pode fazer a identificação como a fonte daquela droga, a rota daquela droga, etc. Né? Como aqui, identificar dos objetivos também, identificar a origem geográfica da droga, né? Impurezas presentes no produto final podem permitir a determinação de origem geográfica, o rastreamento de rotas de distribuição de drogas, estabelece uma conexão entre o ponto de partida e o destino final da droga, avaliações dos reagentes químicos utilizados na produção de drogas, né? Acompanhamento e controle da aquisição de tais produtos químicos, né? Permite isso, fazer esse acompanhamento, diferenciar entre uma droga produzida de forma ilegal ou para fins farmacêuticos. No caso, o Brasil não produz droga para fins farmacêuticos, né? Então isso não se enquadra no caso do Brasil. Outros países produzem, então fazendo perfil químico dá para você diferenciar uma droga produzida de forma ilegal daquela de forma produzida, produzida de forma legal. Identificar a presença de adulterantes. A caracterização de tais compostos pode auxiliar no controle e combate ao uso de tais substâncias, né? Diminuindo os efeitos da toxicidade pelos usuários de cocaína. Então, esses são os objetivos, essas justificativas para um perfil químico de droga, né? De uma droga. No caso da cocaína, foi o que o autor fez, né? Ele fez esse trabalho para traçar o perfil químico da cocaína das amostras reais apreendidas pela Polícia Federal. O método utilizado pelo autor foi a cromatografia. Ele utilizou a cromatografia gasosa como detector de ionização de chama, né? Ou seja, GEDIC. O uso da técnica de derivatização. A técnica de derivatização permite o aumento do peso molecular gerado pela reação, né? Com base nesse aumento desse peso molecular, produz íons de massa maior, que são mais específicos para o análise de interesse, de modo a facilitar a análise dos dados. O método que ele utilizou é capaz de identificar e quantificar simultaneamente 10 alcaloides minoritários em amostras de cocaína. Os alcaloides que o método que ele usou, né, o método por cromatografia gasosa com o detector de ionização de chama, permite detectar esses 10 alcaloides presentes aqui. A anidroequigonina, metiléster, né? A equigonina, trimetoxicocaína, etc. Então foram esses alcaloides que ele identificou e quantificou nas amostras reais. Ele usou a reação de destilação para fazer a derivatização, a reação de destilação, né? Foi usada como a derivatização. E derivados de silil são formados quando o hidrogênio ativo dos grupos hidroxila, ou CH- ou NH-, o NH aqui, né? CH, OH, CH ou NH, então é removido o hidrogênio aqui e é substituído por um grupo aqui, o silil, normalmente trimetilsilil, que é o TMS, ou tertibutyldimetilsilil, que é o TBDMS. Então isso faz a conversão da molécula em um éter ou um éster silil 38. Aqui alcaloides derivatizados com silil, né? Aqui a equigonina 2-TMS, né? Aqui os grupos silil que foram adicionados após a reação de derivatização. Então sai um hidrogênio daqui, entrou esse grupo silil. Aqui também a mesma coisa. E aqui da N-formilcocaína. Então sai um hidrogênio daqui, entrou esse grupo silil. Então pode ver que o peso molecular é aumentado significativamente. Então diversos trabalhos estão descritos na literatura sobre a identificação e quantificação de compostos minoritários de cocaína
usando a derivatização com MSTFA, que confere a eles um grupo TMS. Então o autor usou a reação de derivatização para poder fazer esse aumento de peso molecular e melhorar a identificação e quantificação dos alcaloides minoritários por cromatografia gasosa com detector de ionização de chama. A quimiometria é uma área da química na qual são desenvolvidas e utilizadas técnicas, operações e ferramentas matemáticas, estatísticas e lógicas que são aplicados a dados químicos, né? Ela é aplicada com diferentes finalidades, englobando análise exploratória de dados. Isso aqui a gente já viu em aula, né? A calibração multivariada para a predição quantitativa das propriedades de uma amostra, bem como a classificação de amostras, de acordo com os critérios de agrupamento, como, por exemplo, origem geográfica, o tipo de processamento ou grau de maturação. Aqui um gráfico que mostra a interdisciplinaridade da quimiometria, né? A química com a estatística, com a matemática. Então, a quimiometria permite que um número grande de amostras de analíticos identificados e quantificados torna a interpretação desse tipo de resultado extremamente complexa se não utilizar a ferramenta de análise multivariada. Então, no caso aqui, foram muitas amostras analisadas e o autor tinha um número muito grande de dados. Então, por isso a importância da quimiometria no caso desse artigo. Então, ele utilizou justamente por isso, né? Então, o uso de técnicas quimiométricas torna-se imprescindível nesse contexto de ferramentas como o PCA e o HCA. Essas ferramentas quimiométricas aqui foram as ferramentas que ele usou no trabalho. Então, essas ferramentas podem ser utilizadas na busca de classificação das amostras de cocaína. Análise dos componentes principais do PCA, né, e o HCA foram realizadas utilizando o software MATLAB R2018B e o PL aqui Shortbox do Enguido Govector. Então, foram softwares que o autor utilizou para fazer os gráficos de PCA, de HCA e tratamento de dados. O pré-processamento dos dados para análise quimiométrica, né, é importante para o sucesso da análise quimiométrica. Ele objetivo eliminar informações não relevantes do ponto de vista químico, torna a matriz de dados melhor condicionada para análise e possibilidades a subsequentes análises exploratórias do conjunto de dados com eficiência. Os dados provenientes da cromatografia podem apresentar alterações não desejadas, como os ruídos instrumentais. A cromatografia é uma técnica instrumental que tem muito ruído. As técnicas de pré-processamento de dados foram usadas, foram usadas, né, para eliminar essas alterações, adequando as amostras do conjunto de forma a maximizar ou minimizar os efeitos de certas variáveis. Então, em relação ao modelo de PCA, os dados foram normalizados, autoescalados e centrados na média. Então, as formas de processamento dos dados que ele usou, a normalização, né, reduz a influência de variações indesejadas no conjunto de dados, garante que cada observação seja representada de forma adequada e consistente, realizado através de divisão dos teores de cada analito pelo teor de cocaína na respectiva amostra, obtido através de uma análise quantitativa prévia para compostos minoritários. Torna possível a comparação de amostras que tenham sofrido alguma etapa de adulteração ou diluição. Então, a normalização permite tudo isso aqui. O autoescalamento, né, mesmo realizando a normalização, pode ser observado que tanto os valores pequenos quanto mais elevados, né, mesmo fazendo a normalização, pode ser esses valores pequenos como elevados podem ainda persistir nos dados. Sem os dados estarem autoescalados, essas variáveis terão um peso bem grande. Então, se não fizer o autoescalamento, mesmo fazendo a normalização, as variáveis terão um peso grande. Então, ele usou essa fórmula aqui para fazer o autoescalamento, né, onde x é o valor autoescalado da variável b para a amostra A, aqui é o valor médio, né, xb é o valor médio, e SB é o desvio padrão do conjunto dos resultados para a variável B. Então, ele usou essa fórmula aqui para fazer o autoescalamento. Centrar os dados na média é um pré-processamento mais simples, né, para aplicar em uma análise quimiométrica hierárquica ou PCA. Consiste basicamente na subtração do valor médio de uma coluna do valor de cada elemento dessa coluna. Consiste basicamente na subtração do valor médio de uma coluna do valor de cada elemento dessa coluna. Cada variável terá a média zero e as coordenadas serão movidas para o centro dos dados, né? As diferenças das intensidades relativas das variáveis são mais facilmente percebidas. E todas as variáveis serão medidas numa mesma unidade e permite que a presença de ruídos não afete negativamente a análise.
modelo aglomerativo, que é no caso do HCA, é um método de agrupamento utilizado, né? Ele utilizou um método que, com base em cluster hierárquico aglomerativo, que permite obter o grupo total pela soma dos subgrupos. O método aglomerativo de Word foi utilizado pelo autor para incorporar um objeto a um grupo e essa união proporcionar a menor variância no sistema. Representa um algoritmo eficiente, que cada objeto representa um único grupo, né? A soma dos desvios dos pontos dos seus elementos em relação à média do grupo é calculada, dando indicação de homogeneidade desse grupo que é formado. Os grupos formados possuem uma alta homogeneidade interna. Apesar dessas vantagens, os resultados obtidos devem ser cuidadosamente avaliados, pois o método pode combinar grupos com poucos elementos e ser sensível à presença deles, né? O PCA é uma análise exploratória ou não supervisionada. Nenhuma informação em relação à identidade das amostras é levada em consideração. Projeta os dados multivariados em um espaço de dimensão menor, né? E com isso reduz a dimensionalidade do espaço original do conjunto de dados. As relações entre as amostras não são afetadas. E as informações relevantes são separadas e ampliadas pelo microscópio de dados, né? Tornando esses dados mais evidentes à expressão visual. O gráfico lá de PCA permite uma análise mais eficiente, né? Quando se olha os dados através do gráfico de PCA. Para efetuar a redução dimensional, sem perder suas informações, a matriz de dados original é representada por novas variáveis ortogonais entre si e direcionadas em função da distribuição espacial dos dados. Essas variáveis são chamadas de componentes principais, né? O PCA permite efetuar uma simplificação, redução da dimensão original dos dados, modelamento, detecção de amostras anômalas, né? Seleção das variáveis importantes em determinado sistema e classificação prévia. Aqui o HCA também, que é um grupo hierárquico, né? E trata-se de uma série de agrupamentos sucessivos entre os objetos. A partir de N grupos de apenas um objeto, haverá um agrupamento sucessivos até que seja formado um grupo que incluirá a totalidade dos N objetos. Ou seja, esse método descreve uma hierarquia de agrupamentos sobre os dados. O HCA interliga amostras que são similares, baseadas em medidas de distância entre as amostras, né? Mostra dados em um espaço bidimensional, de maneira a enfatizar seus agrupamentos e padrões naturais. A distância entre os pontos, que são amostras ou variáveis, reflete a similaridade de suas propriedades, sendo útil para determinar semelhanças entre amostras, né? Então daí vem a importância do HCA para o autor aqui, no caso, ele está querendo fazer comparação entre amostras de cocaína apreendidas, né? Então, pelo fato do HCA permitir tudo isso, ele foi importante para o autor. O método que ele usou foi o método de Word para fazer o HCA, que é o mais empregado atualmente, né? Os agrupamentos são formados quando a soma dos quadrados dos desvios em relação a cada centroide é a menor possível, considerando todos os agrupamentos. A análise desses agrupamentos ela é utilizada para agrupar as amostras que tenham similaridade entre si e heterogeneidade em relação a outros agrupamentos, em termos de uma das distâncias euclidianas, né? Então, o resultado típico dessa abordagem trata-se de uma árvore hierárquica chamada dendrograma, como nós veremos a seguir. Então, aqui um dendrograma, né? Eles são úteis na visualização de semelhanças entre amostras e objetos, que são representados por pontos em espaço com dimensão maior do que 3. Em representações gráficas normais isso não seria possível. Então, aqui um dendrograma, aqui, por exemplo, se traçarmos essa linha aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, né? E ele mostra a melhor separação entre as amostras, né? Por exemplo, que esse grupo está separado desse grupo, mas eles estão mais próximos, esse grupo está mais próximo desse do que desse no final aqui, né? Então dá para ver heterogeneidade entre esse grupo e esse, mas também dá para ver semelhança entre as amostras que estão nesse grupo ou até mesmo amostras que estão nesses dois grupos. Tem uma certa semelhança. Determina todos os agrupamentos possíveis de amostras e todas as classes que podem ser formadas, né? Ramos mais longos distinguem melhor uma classe de outra com melhor separação entre as classes, né? A parte mais ramificada do dendrograma tem mais detalhe da semelhança entre as amostras, né? Então, se formos aqui para a ramificação, elas estão mais semelhantes aqui do que aqui, por exemplo, né? Então, quanto mais ramificado, dá para analisar mais semelhança entre as amostras. O PCA e HCA, né, a comparação entre eles, as técnicas de PCA e HCA podem ser complementares na informação sobre o conjunto de dados, dependendo do sistema analisado.
Ambas fornecem a visão mais global possível das amostras dentro do conjunto de dados, né, conforme as variáveis usadas, extraindo dessa maneira a informação química mais relevante. As tendências observadas através da análise de componentes principais podem ser confirmadas através do dendrograma obtidos pelo HCA. Então é possível observar a formação de grandes agrupamentos. E os agrupamentos formados pelo HCA podem ser confirmados pelo PCA. O PCA identifica as amostras provenientes da cocaína base e cloridrato e o HCA confirma os resultados obtidos pelo PCA, discriminando geograficamente as amostras. Após a obtenção das amostras apreendidas e quantificadas de alcaloides minoritários, né, os resultados foram exportados para planilhas eletrônicas, contendo os respectivos valores de concentração dos analíticos, e em seguida as ferramentas quimiométricas foram utilizadas para avaliar a correlação entre elas. A amostragem das drogas apreendidas e usadas no trabalho, né? Aqui só um parêntese, aqui uma identificação da amostra, por exemplo, ACE barra base barra 10 underline 1. Isso significa o quê? Que a amostra foi apreendida no estado do Acre, com forma de apresentação base livre e possui número de identificação 10 underline 1. Aqui um mapa que representa as regiões onde as amostras foram apreendidas, por exemplo, aqui o Ceará, aqui o Paraná, São Paulo, e aqui a fronteira Brasil-Bolívia, né? Aqui o Acre, e aqui uma tabela com o número de amostras apreendidas em cada região com o total, né? Aqui no Acre 26, Ceará 2, e aqui o total, né? Foram 102 amostras. Então foram essas amostras apreendidas pela Polícia Federal nessas regiões que o autor utilizou para fazer a análise dos alcaloides minoritários, para poder fazer os gráficos de HCA, PSA e fazer a comparação entre elas e traçar o perfil químico da droga. O autor, as principais condições abordadas sobre HCA e PCA pelo autor na construção do trabalho foi o seguinte: ele fez o estudo 1, no caso do estudo 1, todos os alcaloides sem o ajuste pela pureza de cocaína. Aí ele fez o estudo 1 para a base livre e para o cloridrato. Só fazer um parênteses aqui, os conjuntos de amostras eles foram separados nas duas formas de apresentação da cocaína, né? A base livre e o cloridrato, porque os perfis químicos de hidrólise e refino são significativamente distintos em cada uma dessas formas, de cloridrato e base livre. Então, isso faz mais sentido avaliar semelhanças e diferenças entre apreensões reais dentro de uma mesma forma de apresentação. Então, faz mais sentido fazer esse tratamento de dados só para a base livre e depois só para o cloridrato, porque eles têm perfis de produção de drogas diferentes. Por isso que o autor fez isso. Então, ele fez o estudo 2, onde aqui no caso, já a partir do estudo 2, todos os alcaloides, tudo já foi feito com ajuste pela pureza da cocaína, né? Então ele fez o estudo 2 para a base livre, para o cloridrato e assim por diante. E o estudo 3, por exemplo, ele fez a conversão da cocaína para produtos de hidrólise e também fez isso para esses alcaloides, no caso aqui, né? Para alguns alcaloides, e fez isso para a base livre e para o cloridrato. E no 6 ele fez a conversão para a cocaína de todos os alcaloides minoritários e também fez para a base livre e cloridrato. E aqui o 4 para alguns alcaloides, a conversão para a cocaína a partir de alguns alcaloides, o 5 também para outros alcaloides, e no 6 a conversão de todos para a cocaína, e com base nessa conversão, como veremos a seguir, ele fez a normalização com base na pureza teoricamente calculada para a amostra original. Então aqui foi sem a normalização, aqui com a normalização, e aqui com a normalização com base na conversão dos alcaloides para a cocaína teoricamente calculada na amostra original, né? Nós não vamos ver todos os estudos aqui porque ficaria muito longo o trabalho. Vamos pegar alguns exemplos, o estudo 1, o estudo 2 e o estudo 6, para podermos compreender os resultados do autor. Então não vamos ver todos os estudos, senão demandaria muito tempo para explicá-los. Então no caso, o estudo 1 para a cocaína base livre, né, ele fez um HCA e um PCA analisando todos os alcaloides, sem a normalização pela pureza da cocaína. Os dendrogramas foram muito parecidos, em formação de 3 grupos. Vamos ver os dendrogramas aqui. Ó. Esse dendrograma foi feito sem as 4 PCAs. Já esses foram feitos, esse já foi feito com 4 PCAs. Então eles são muito parecidos. Quando muda o slide não muda praticamente nada. Por exemplo, o grupo 1 predomina amostras do Acre e algumas amostras do Mato Grosso. Vamos dar uma olhada, o grupo 1. Ó, bastante amostras do Acre e algumas do Mato Grosso.
que esse feito com 4 PCAs também confirma que foi feito. Esse dendrograma é muito parecido com o outro, né? No grupo 2, amostras de diversas origens, com destaque para a amostra apreendida na fronteira Brasil-Bolívia. Aqui Brasil-Bolívia e diversas origens, aqui ó, Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná. No grupo 3, amostras do Acre, Paraná e Mato Grosso do Sul. Se formos ó, Mato Grosso do Sul, Paraná, predominantemente essas amostras que foram observadas no grupo 3. Foram feitos 4 PCs, né, que explicam 83,24% da variância. Sobre os grupos 1 e 3, foram observadas que as amostras estavam mais próximas, formando grupos mais homogêneos, enquanto no 2 possui as amostras mais dispersas. Né? No 2 tem amostras mais dispersas, enquanto no 1 e no 3 tem amostras mais homogêneas, ou seja, tem uma predominância maior aqui de amostras do Mato Grosso do Sul e aqui do Acre. Então esses dois grupos, o 3 e 1, são mais homogêneos em relação ao 2. E o dendrograma feito com os 4 PCAs também confirma o dendrograma aqui obtido sem os 4 PCAs. O PC1 e o PC2 descrevem, no caso do PCA, né, o PC1 e o PC2 descrevem 64,48% da variação total dos dados e fornecem informações discriminatórias das amostras. A representação dos scores para o PCA é diretamente concordante com os resultados obtidos através do HCA. Então, esse PCA aqui com os scores, né, o PC2 e o PC1, eles são concordantes com esses resultados aqui desses dois dendrogramas. Por exemplo, aqui bastante amostra do Acre, se formos analisar aqui tem bastante amostra do Acre aqui, ó, grupo aqui no grupo 1 aqui, perdão. Tá vendo? Ó, como as amostras aqui no grupo 1 e no grupo 3, como vimos, são mais homogêneas, né, já em relação ao grupo 2, que tem amostras de várias outras regiões. E o grupo 2 ele pega algumas amostras aqui do grupo 2, do grupo 3, né? Então, esse PCA, ele confirma esses resultados obtidos aqui por esses dois dendrogramas, né? Por isso que os resultados dos scores é diretamente proporcional aos resultados do HCA. Então, o autor ele fez essas comparações nos outros estudos, né? Ele fez os dendrogramas, fez o PCA com os scores e viu se os resultados do PCA com os scores concordavam com os resultados obtidos pelos dendrogramas com base no HCA. O gráfico de Lorenz, né, os alcaloides responsáveis pelos agrupamentos são... Então, aqui é o gráfico de Lorenz, né, que tem os resultados para os alcaloides. No caso aqui são os alcaloides presentes em cada grupo. Por exemplo, aqui no grupo 2 estão presentes esses alcaloides. Então, ele fez a análise das amostras, o dendrograma, né, o HCA e o PCA lá, agrupou as amostras semelhantes entre si lá, e com base no PCA feito com os Lorenz, né, que o PC1 e o PC2, foram identificados esses alcaloides presentes nas amostras do grupo 2. Aqui o grupo 3 são esses alcaloides presentes, aqui esses alcaloides presentes no grupo 1. Então, por exemplo, no grupo 1 tem alcaloides como a equigonina, a benzilequigonina. Vamos dar uma olhada, né? No grupo 1, benzilequigonina, a equigonina. No grupo 2, a norcococaína, a N-formilcocaína. Grupo 2, né? Perdão, grupo 2 aqui. A N-formilcocaína, a norcococaína. No grupo 3, da trimetoxcocaína, a metilequigonina, né? Que é o grupo 3, metiletoxicocaína. Aqui a cianomoilcocaína, aqui, né? Está presente no grupo 3. Amostras com teor elevado de narcococaína possuem baixos valores de tropococaína e metilequigonina, né? E amostras com elevada concentração de benzoequigonina possuem baixa concentração de trimetoxcocaína e vice-versa. Então, o que ele está falando? Que amostras com elevada concentração aqui da benzilequigonina possuem baixa concentração de trimetoxcocaína. Então, se formos pegar lá no PCA, o grupo que tem concentração elevada de benzoequigonina tem a concentração baixa de trimetoxocaína e vice-versa. Então,
E o grupo 2, a norcocaína, é responsável pelo valor próximo de zero da componente PC1, né? Aqui, ó, próximo de zero, né? Então essa aqui é responsável pelo valor próximo de zero da, da PC2. Somente a PC2, perdão, próximo de zero para PC1 aqui, ó. A norcocaína é responsável pela PC1 próximo de zero do grupo 2 aqui, ó. Próximo de zero, perdão, não grupo 2. Não PC2, PC1. Então, somente a PC2 explica a maior variância. Tá vendo como a PC2 que explica a maior variância? Pegamos a PC2 aqui, ó. A maior variância é explicada pela PC2 aqui também, né? Nesse grupo, né, a presença de, no caso do grupo 2, a presença de N-formilcocaína e norcocaína indicam que ocorreu uma etapa de refino da cocaína por oxidação utilizando o permanganato de potássio, né? Então a N-formilcocaína presente no grupo 2, aqui, a N-formilcocaína e a norcocaína, a presença desses alcaloides minoritários indicam que foi feita a etapa de refino porque são utilizados utilizado o permanganato de potássio para fazer a oxidação dos utilizado no processo da produção da cocaína, e quando é utilizado o permanganato de potássio, ele faz com que os alcaloides sejam convertidos, alguns, né, sejam convertidos nesses outros alcaloides como a formilcocaína e norcocaína. Então a presença desses alcaloides indicam que uma etapa de refino foi feita porque eles são oriundos de oxidação com permanganato de potássio. Então, o grupo 3, a trimetoxicocaína e tropococaína, estão ligados à taxonomia da qual a planta foi extraída. Né? A trimetoxicocaína, grupo 3. E a presença desses alcaloides indica que essas amostras foram apreendidas provavelmente de plantas de origem colombiana, né? Porque esses alcaloides são presentes basicamente em folhas que são de origem colombiana. Daí a importância do perfil químico de uma droga, né? Dá para você identificar a origem. Por exemplo, identificou-se que esses alcaloides estão presentes na droga, provavelmente essa droga foi produzida com plantas originárias da Colômbia ou do Peru, né? A cianomoiococaína, cistrans, também presente no grupo 3, né? A trans aqui, cocaína, a cianomoiococaína, são encontrados também na folha de coca e não na droga refinada, né? Então esses alcaloides eles são encontrados na folha de coca e não na droga refinada. Então quando a amostra é oxidada, o teor dela se reduz muito. O estudo 1, feito para a cocaína, para as amostras apreendidas com base na cocaína cloridrato, né? Então o HCl e o PCA foram analisados com base sem a normalização pela pureza. Então os resultados são, né, os dendrogramas são muito parecidos, né? Houve formação de 3 grupos. Então o grupo 1, fronteira Bolívia, Ceará, Paraná e São Paulo. Aqui, né? Fronteira Bolívia, Brasil, Mato Grosso do Sul. Grupo 2, uma amostra apreendida na fronteira Brasil-Bolívia e a amostra do grupo do Mato Grosso do Sul. Grupo 3, amostra de diversas origens, né, como Acre, Paraná, Amazonas e fronteira. 4 PCs explicam 86,16% da variância. Aplicando o PCA ou não, pouca alteração foi observada na análise hierárquica, né? Eles são bem parecidos, os dois dendrogramas. Então, o PC1 e o PC2 escrevem 69,16% da variação total dos dados e fornecem informações discriminatórias das amostras. A representação dos scores para o PCA é diretamente concordante com os resultados obtidos através do HCA, né? Aqui a formação de 3 grupos, né? E esse o PCA com base nos scores, PC1 e PC2, confirma os resultados obtidos nos 2 dendrogramas. O gráfico de Lorenz, né? Os gráficos são os gráficos responsáveis pelos agrupamentos. Eles indicam os alcaloides minoritários presentes naqueles grupos. Então, o grupo 1, a norcocaína e a trimetoxicocaína, né? O grupo 1 aqui,
trimetóxicocaína e a norcococaína. No grupo 2, a ecgonina, benziloecgonina, né? Grupo 2, benziloecgonina e a ecgonina. No 3, a cis e trans cianomoilcocaína. Não? Então, a cis e a trans cianomoilcocaína, presentes no grupo 3. Amostras de cloridridrato de cocaína que possuem elevados teores de trimetóxicocaína possuem baixa concentração de cis e trans cianomoilcocaína. Então, a amostra que tem teores elevados de trimetóxicocaína tem baixa concentração de cis e trans. Por exemplo, aqui tem baixa da outra. Aqui só tem cis e trans cianomoilcocaína. E não tem trimetóxicocaína. Já que tem trimetóxicocaína, não tem a cis e trans. Vamos analisar aqui. Né? O estudo 2 para a cocaína base livre. Então, o estudo 2 ele já fez a normalização pela pureza da cocaína. Fez o HCA e o PCA analisando todos os alcaloides. E já aqui, diferente do estudo 1, ele já fez a normalização pela pureza de cocaína. Então, para a cocaína base livre, os dendrogramas são diferentes, né? A formação de 3 grupos. Aqui é o dendrograma com os 4 PCAs, como ele é diferente desse, né? No grupo 1, no caso desse dendrograma, tem os 4 PCAs, predominantemente amostras de cocaína de base livre apreendidas no Acre. Basicamente amostras do Acre aqui, base livre. Pouquíssimas aqui do Mato Grosso do Sul. O grupo 2. No grupo 2, 2 amostras do Amazonas e uma amostra apreendida na fronteira Brasil-Bolívia. Grupo 2 aqui. No grupo 3, um número maior de amostras provenientes do Acre, do Paraná, Mato Grosso do Sul e uma amostra da fronteira Bolívia. Aqui. O grupo 3 é bem maior que os outros grupos. Com base nesse dendrograma, tem os 4 PCAs. E quando os 4 PCs, né, no caso, explicam 86,16% da variância, aplicando PCA ou não, pouca alteração foi observada na análise hierárquica. Como os dendrogramas são diferentes, que no caso o dendrograma feito com 4 PCAs, esse é diferente do outro. No outro, o grupo 2 era pequenininho, o grupo 3 bem maior. No caso desse dendrograma feito com os 4 PCAs, né, também a formação de 3 grupos, mas concentração de 10, no caso do grupo 1, concentração de 10 amostras de cocaína base livre basicamente apreendidas no Acre. Então, mais de 90% dessas amostras são originárias desse estado. Basicamente amostras do Acre aqui. No grupo 2 são aglomeradas principalmente amostras do Amazonas, Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná e uma amostra da fronteira Bolívia. Fronteira Brasil-Bolívia, né? Aqui. No grupo 3, amostras do Acre, Mato Grosso, Paraná e da fronteira Brasil-Bolívia. Brasil-Bolívia, Paraná, Acre. Escolhendo-se os 4 PCs, foram explicados 84,54% da variância e observa-se uma diferença importante nos dois dendrogramas, né? O grupo 2 da figura 25, sem PCA, que é isso aqui da figura 25, grupo 2, esse grupo. O grupo 2, né, como vimos lá da figura 25, contém apenas amostras do Amazonas e uma amostra apreendida na fronteira Brasil-Bolívia. Enquanto essas mesmas amostras do grupo 2, da figura 26, com o PCA, se correlacionam com diversas outras amostras das apreensões. Então elas estão correlacionadas aqui no grupo 2 com diversas outras amostras, né? Já no outro, no dendrograma, elas estão aqui, concentradas aqui, né? Nesse grupo aqui, já lá, elas estão correlacionadas com várias outras amostras, aqui não.
essa é a diferença importante que foi observada quando se fez o dendrograma sem os 4 PCAs e o dendrograma com os 4 PCAs. E aqui é uma representação das amostras com base no dendrograma feito com os 4 PCAs, né? Então o grupo 2 tem essas amostras, no 1 essas e no 3 essas, né? Acre, Mato Grosso, aqui Amazonas, Acre. Então essa representação aqui reflete aquele dendrograma, reflete os dados desse dendrograma aqui. Aqui no caso, né, o PC1 e o PC2 escrevem em 64%, né, os gráficos de PCAs, 64,96% da variação total dos dados e fornecem informações discriminatórias das amostras. O PC1 descreve 48,76% e o PC2 16,20%. A representação dos scores na figura 28 é diretamente concordante com os resultados obtidos do HCA. Então aqui a formação de 3 grupos, né? Aqui no caso o grupo 2, com poucas amostras, com o 3 com bastante amostras, e o grupo 2 com uma quantidade de amostras intermediária desses 2 grupos. Então esses dados aqui do gráfico de PCA com base no score concordam com os resultados obtidos nos 2 dendrogramas anteriores, embora eles sejam diferentes entre si, os dendrogramas. 3 amostras que estavam separadas no HCA, sem PCA, figura 25, se encontram no grupo 2 na parte superior do gráfico. Então aqui, ó. Então, aquelas 3 amostras que estavam separadas no HCA sem PCA, elas se encontram no grupo 2 aqui na parte superior do gráfico. São elas aqui, ó, Amazonas, aqui Brasil, Bolívia. E observa-se através do gráfico do PCA de score, né, observa-se a formação de agrupamentos como observado nos dendrogramas, né, aqui o grupo 1, grupo 2, grupo 3. E aqui, ó, o grupo 3, ó, ele pega amostras aqui, tanto dele, do próprio grupo, como do grupo do 2 aqui. Então, amostras que estão presentes no grupo 2 também estão presentes no grupo 3, como a gente pode observar nos dendrogramas, né? Por exemplo, que a amostra do Mato Grosso do Sul também estão aqui no grupo 2, aqui, ó. A amostra do Mato Grosso do Sul está presente tanto no 2 quanto no 3. É isso que reflete esse fato né? Essa região delimitada aqui, pegar amostras aqui do grupo 3 e do grupo 2. Então, uma inspeção visual permite já observar isso, né? Agora, os resultados com base nos alcaloides minoritários, né? No grupo 1 estão presentes a equigonina, benzoiloequigonina, esses outros aqui alcaloides, né? Aqui equigonina, benzoequigonina, estão presentes aqui no grupo 1. Valores positivos de PC1 e negativos de PC2. Então, valores positivos de PC1, né? O grupo está em valores positivos de PC1, aqui, né? Está em região de valores positivos e negativos para PC2, né? Então, aqui, valores negativos para PC2. A cocaína base livre, ela é muito suscetível ao processo de degradação. E alcaloides típicos de hidrólise e da falta de etapas de refino, como a cinamoilcocaína, estão influenciando nesse grupo, né? No grupo 2 estão presentes a norcocaína e a N-formilcocaína. No grupo 2, né? N-formilcocaína e norcocaína. Valores positivos de PC1 e PC2, né? Aqui valores positivos de PC1 aqui, né? PC1, PC2. Teores elevados dos alcaloides N-formilcocaína e norcocaína mostra que há um indício de que etapa de oxidação, como nós vimos naquele estudo anteriormente, com o permanganato tenha ocorrido, né? Então a presença desses alcaloides minoritários, principalmente a N-formilcocaína aqui, que são presentes no grupo 2, que é a N-formilcocaína, é um indício de que etapas de refino tenham ocorrido, porque nas etapas de refino eles usam o permanganato para fazer o tratamento lá da droga naquelas etapas, e fazendo isso gera esse alcaloide, que é um alcaloide típico originário de oxidação dos outros alcaloides. Grupo 3, a trimetoxicocaína e a metilequigonina.
Grupo 3, trimetoxicocaína, metilhexgonina, e outros alcaloides aqui, né? A presença de trimetoxicocaína e tropococaína está ligada à taxonomia da planta, como nós já vimos, da qual a droga foi extraída. Então, cinamoilcocaína, cis-trans, são encontradas tanto na folha de coca como na droga não refinada. Então, esses alcaloides são presentes na folha e também na droga não refinada. Quando uma amostra for oxidada, o teor de cinamoilcocaína será reduzido significativamente. Então, amostras que possuem teor elevado de cis e trans, cinamoilcocaína, possuem baixos valores de anidrilecocaína. No caso aqui tem valor elevado de cis e trans, cinamoilcocaína, tem um baixo valor de anidrileconina. Que cis e trans, cinamoilcocaína tem um baixo valor, né? Aqui no caso, grupo 3 estão presentes alcaloides, mas não, o outro não está presente. No caso, a anidroequigonina metilester, ela não está presente lá, porque tem um valor elevado desse outro aqui. Aqui, ó. O outro não está presente. Bom, continuando, só fui colocar a tomada do notebook. Perdão, só fui colocar a tomada do notebook para não descarregar. O estudo 2 para a cocaína base livre, né? Que os PCAs que a gente estava falando. Bom, então é isso em relação aos alcaloides presentes naquelas amostras. E o estudo 2 para a cocaína clorehidrato, analisando todos os alcaloides com normalização pela pureza, né? Aqui foi o estudo 2 para a cocaína base livre, com base na normalização pela pureza, só para a gente retomar o raciocínio. E aqui é o estudo 2, né, com base na normalização pela pureza da cocaína, mas feito por cloridrato de cocaína. Então os dendrogramas são muito parecidos, há a formação de 3 grupos, né, os dendrogramas são parecidos, ó, são bem parecidos. A formação de 3 grupos também, né, grupo 1, 2 e 3, em ambos os dendrogramas. No grupo 1 predominam amostras de cocaína cloridrato apreendidas na fronteira Brasil-Bolívia e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Brasil-Bolívia predomina no grupo 2, no grupo 1, perdão. No 2 são agrupadas amostras de diversas origens, como São Paulo, Brasil-Bolívia, né, e Paraná, Ceará. Aqui é o grupo 2, São Paulo, fronteira Brasil-Bolívia, Paraná, Ceará. Aqui o dendrograma feito com base em 4 PCAs. Também confirma os resultados obtidos nesse dendrograma aqui, né? E no 3, a amostra do Amazonas, fronteira Brasil-Bolívia, Bolívia, Acre, Paraná e Mato Grosso do Sul. No 3 aqui, ó, Amazonas, Mato Grosso do Sul, fronteira Brasil-Bolívia. Ao contrário do estudo 2, para a cocaína base, realizar o PCA ou não na análise hierárquica das amostras do cloridrato não interferiu nos dois resultados obtidos, né? Os 4 PCs explicam 88,04% da variância e conclui-se que os dois dendrogramas são similares e a distribuição das amostras podem ser representadas com base na figura 32, que é essa figura 32, essa figura aqui. Então essa figura representa os dados obtidos nos dois dendrogramas, né? Já naquele estudo para a base livre, a figura representa só os dados com base no dendrograma com os 4 PCAs. A representação dos scores do PCA, ilustrado na figura 33, é concordante com os resultados obtidos no HCA. E o PC1 e o PC2, no caso do gráfico de PCA, com scores, descrevem 70,83% da variação total dos dados e fornecem informações discriminatórias das amostras. Então aqui, ó, formação de 3 grupos, né? Lá nos dendrogramas também podemos ver que a formação de 3 grupos, grupo 1, 2 e 3. Né? Então os resultados obtidos por esse gráfico de PCA, com base nos scores, de PC1 e PC2, eles confirmam os resultados obtidos nos 2 dendrogramas anteriores.
A primeira componente principal descreve que 52,97% da variação total e a PC2 17,86%. Através do gráfico de scores, observa a formação de três agrupamentos, né? Assim como nos dendrogramas. Agora partindo para a presença dos alcaloides minoritários presentes naquelas amostras daqueles grupos, né? No grupo 1, há a presença de trimetoxicocaína, né, que é um alcaloide natural coextraído com a cocaína, e metilequionina. Né? Então no grupo 1, trimetoxicocaína, aqui metilequionina, né? No grupo 1, metilequionina, trimetoxicocaína. No 2, há a presença dos alcaloides N-formilcocaína, norcococaína, anidroequigonina, metilester, cisitran, cianomoilcocaína, né? A tropococaína é um alcaloide natural encontrado nas folhas de coca. A norcacocaína e a formilcocaína são formadas durante o processo de oxidação da cocaína, como nós já vimos, né? Então, o processo de oxidação utilizando o permanganato para formar a N-formilcocaína e em seguida sofre hidrólise para a formação da narcococaína. Então, quando se faz a oxidação utilizando o permanganato de potássio, forma-se a N-formilcocaína e em seguida sofre hidrólise, né, a N-formilcocaína, para a formação da norcococaína. Grupo 3, a presença de benzoequigonina, equigonina, acisitrans, cianomoilequigonina. As amostras possuem teor elevado de equigonina e possuem baixos valores de N-formilcocaína e vice-versa, né? Caso teores elevados de equigonina e baixo valor de N-formilcocaína. Aqui o grupo 3, né? Tem o cisitrans, cianomoilequicocaína. Aqui o trans, aqui a equigonina. Então, aqui com base no PCA com os valores de Loures, né? Estão presentes esses alcaloides minoritários nos respectivos grupos 1, 2 e 3. Essas são as informações importantes do estudo 2 para cocaína cloridrato, com base no HCA e PCA, feito com a normalização pela pureza da cocaína. Além disso, o autor também fez um estudo, como vimos lá em alguns slides atrás, sobre a conversão dos alcaloides para a cocaína. E com base nessa conversão, ele pôde estimar, né, matematicamente o valor que estaria presente da cocaína naquela amostra. Feita essa conversão desses alcaloides minoritários para a forma de cocaína, ele chegou na conclusão de que aquela amostra tinha tanta quantidade de cocaína. E com base nessa quantidade teórica de cocaína que ele calculou, ele fez a normalização. Então, a equigonina, metilequigonina e benzoequigonina estão relacionados à hidrólise da cocaína, né? A amostra hidrolisada apresenta diferenças macroscópicas importantes que são observadas em amostras de cocaína de alta pureza e apresenta teores de cocaína menores do que na amostra original. Pode-se determinar, como podemos ver agora, que matematicamente o quanto se tinha de cocaína antes da hidrólise, em uma amostra 100% pura. Então ele fez essa conversão, né? Usando, né, um cálculo estequiométrico e tal, ele fez essa conversão. E com base nessa quantidade teórica de cocaína presente na amostra original, ele fez a normalização para fazer os gráficos. E ele fez para vários alcaloides e no final ele fez para todos os alcaloides. O que vamos ver a seguir é os resultados que ele obteve só para um tipo de amostra, para não estender muito o estudo, com base na conversão de todos os alcaloides para a quantidade de cocaína presente teoricamente na amostra original. Então aqui é uma rota inversa da hidrólise para a conversão de equigonina, metilequigonina e benzoequigonina em cocaína, né? Então esses alcaloides minoritários aqui são convertidos para cocaína e com base na quantidade teórica presente dessa cocaína na amostra original, ele fez a normalização para realizar os gráficos de PCA e HCA. Então, o estudo 6 para a cocaína cloridrato, ele fez a conversão de todos os produtos de hidrólise, né, como vimos no slide anterior. Então os resultados são, os dendrogramas são muito parecidos, a formação de 3 grupos, né?
Ó, os dendrogramas são parecidos, uma ligeira modificação aqui, né, no grupo 2, mas são bem parecidos. Esse é o dendrograma feito com 4 PCAs e esses têm os PCAs. No grupo 2, presença de amostras do Mato Grosso do Sul e fronteira Brasil-Bolívia. No grupo 1, perdão, né? Brasil-Bolívia, Mato Grosso do Sul. No 2, amostras de São Paulo, Paraná, Bolívia e Ceará, fronteira Brasil-Bolívia, Brasil-Bolívia, que é o grupo 2, né? Paraná, São Paulo. No 3, fronteira Brasil-Bolívia, Amazonas, Paraná, Acre, Mato Grosso. 4 PCs explicam 86,6% da variância, né? Aplicando o PCA ou não, pouca alteração foi observada na análise hierárquica. Aqui o gráfico PCA com os scores, né? A formação de 3 grupos, né? Grupo 1, 2 e 3. Então esses dados aqui do PCA com base nos scores confirmam aqueles resultados daqueles 2 dendrogramas, né? Formação de 3 grupos, aqui as amostras que estão presentes em cada grupo. Também, ao visualizar o dendrograma, vemos essas mesmas amostras presentes lá. E os alcaloides minoritários presentes em cada grupo, com base no PCA com os valores de Loures, são a anidroecgonina, né? No grupo 1, aqui, a anidroecgonina. No grupo 2, a trimetoxcocaína e N-formilcocaína. N-formilcocaína, aqui a tropococaína, né, alguns exemplos lá desses alcaloides presentes no grupo 2, né? E a 3 são caracterizadas por possuírem valores próximos a zero em relação aos eixos de PC1 e PC2. No caso do grupo 3, aqui, ó, valores de PCA, PC1 próximo de zero e também de PC2. Então não há presença desses alcaloides aqui no grupo 3. Agrupamentos hierárquicos semelhantes aos estudos anteriores, né? Então esses agrupamentos hierárquicos do HCA são semelhantes aos estudos anteriores. Forma também grupos consistentes com a presença de uma maior quantidade de amostras de uma mesma fonte. O que ele quer dizer? Que pegando aqui o grupo, ó, a predominância de amostras de uma mesma fonte, como no grupo 1, Mato Grosso do Sul, e aqui uma da fronteira Brasil-Bolívia. Já no 2 aqui, ó, predominantemente amostras da mesma fonte em São Paulo e Paraná praticamente. E aqui no grupo 3, ó, bastante amostras de uma mesma fonte presentes Mato Grosso do Sul, aqui ó, mais Mato Grosso do Sul, mais Mato Grosso do Sul. Então é isso que ele quer dizer. Que agrupamentos hierárquicos forma-se também grupos consistentes com a presença de uma maior quantidade de amostras de uma mesma fonte, né? É um comportamento esperado, né? Porque a razão da conversão dos produtos de hidrólise, cis e trans, cianomoil-ecgonina e em cis e trans, cinamoil-cocaína, deveria ser menor para as amostras apreendidas sob forma de apresentação de cloridrato de cocaína, pelo fato das amostras de cloridrato conterem uma menor concentração dos alcaloides, né? Então, amostras de cloridrato têm uma menor concentração dos alcaloides. Por isso que esse comportamento foi esperado. E, bom, a conclusão é que o método analítico usado pelo autor foi eficiente em identificar e quantificar os alcaloides minoritários presentes nas amostras de cocaína. O autor aplicou as ferramentas quimiométricas adequadas e obteve os resultados esperados para os estudos aos quais ele se propôs. As ferramentas de PCA e HCA possibilitaram ao autor fazer comparações de similaridades e diferenças entre as amostras com base no teor de alcaloide minoritário. E com isso ele pôde traçar os perfis químicos das amostras de drogas estudadas. Os resultados obtidos pelo autor, né, serão importantes para o uso no combate ao tráfico de drogas pelas autoridades policiais e também no planejamento de ações ao enfrentamento à produção das drogas, né? As autoridades policiais podem fazer planejamento de ações com base na rota dessas drogas que o perfil químico indica, né? Então, por isso que é importante o perfil químico. Então, traçando-se as rotas das drogas, dá para se planejar as ações policiais. Bom, esse foi o trabalho que eu apresentei, que eu propus a fazer uma análise com base no que aprendemos em aula. Agradeço a atenção de todos até aqui. Em caso de dúvidas, podem me contatar por esse e-mail. Muito obrigado por chegarem até aqui
Essas são as minhas referências. E muito obrigado a todos.